Olá, bom dia a todos. Estamos novamente, então, no segundo dia do 20º Simpósio Internacional de Alimentos Funcionais e Compostos Bioativos. Meu nome é Flávia Goldfinger e eu sou diretora executiva do ILSE Brasil. Então, apresentando um pouquinho algumas informações importantes, por favor, nos acompanhem na nossa mídia social, no site, no LinkedIn e no Facebook. Aqui está o QR Code para se cadastrarem no nosso site. Nele vocês podem baixar as publicações que nós temos disponíveis gratuitamente e saber de tudo que está acontecendo no ILSE Brasil. Então, o simpósio, como eu falei, é o 20º Simpósio Internacional de Alimentos Funcionais e Compostos Bioativos, Interação Cérebro-Microbiota e Funcionais, Atualidades, com a coordenação científica dos coordenadores da Força-Tarefa, o Dr. Franco Lajolio e a doutora Bárbara Peters. Então, uma declaração de isenção de responsabilidade. As opiniões expressas nas conferências são do apresentador, especialista, cientista e não refletem as do ILSE. Todos os palestrantes tiveram total liberdade para preparar sua conferência. E algumas informações úteis. Então, para fazer as perguntas, por favor, usem o Q&A e não o chat, que fica localizado na barra inferior do Zoom, aonde está esse círculo amarelo. E também, para acessar a tradução simultânea, clique no ícone Interpretation, que também fica na barra inferior do Zoom, e escolha a língua que deseja escutar. Então, eu vou passar a palavra para o professor Franco Lajolio, que é o coordenador da Força-Tarefa, junto com a Bárbara, para iniciar o webinar. Muito obrigada a todos e tenhamos um ótimo webinar. Professor Franco, com o senhor. Muito obrigado, Flávia. É uma alegria estar aqui hoje, com todos vocês aqui, participando dessa abertura com uma pequena mensagem. Eu não sei se vocês realmente notaram, essa é a 20ª edição do Simpósio Internacional de Alimentos Funcionais da Força-Tarefa do ILSE. Então, são, na verdade, 20 anos de simpósios internacionais que realizamos. E nesses 20 anos, trouxemos à tona para a discussão temas importantes, cada um na sua época, os avanços da ciência, as necessidades de pesquisa, as polêmicas, as discussões, os desenvolvimentos que ocorreram. Então, é com orgulho que eu registro esse fato da nossa edição comemorativa de 20 anos hoje, nosso aniversário. E registro também aqui publicamente os nossos agradecimentos a essas dezenas e dezenas de palestrantes, que são verdadeiras lideranças nacionais e internacionais, que estiveram aqui conosco durante esses 20 anos, e todos os membros do ILSE, das forças-tarefas, enfim, participam da entidade, que também auxiliaram e participaram da organização de todos esses eventos. Muito obrigado a todos, mesmo se à distância. Eu tenho certeza que alguns que estiveram conosco ao longo desses 20 anos estão nos assistindo hoje. Bem, hoje é o segundo dia do nosso 20º, então, Simpósio Internacional sobre Alimentos Funcionais e Compostos Bioativos. Ontem discutimos os mecanismos fisiológicos básicos ligados ao envelhecimento neurológico. Em seguida, a questão dos bioativos, o impacto na inflamação e no cérebro. Hoje, em sequência, dando continuidade, estaremos discutindo os compostos da microbiota e sua ação neurológica como grande tema, com duas palestras. Os mecanismos moleculares do eixo cérebro-intestino, pelo professor Dan Weisberg, e os probióticos e pós-bióticos pela doutora Sofia Forest. Essa sessão de hoje terá a moderação do professor Christian Hoffmann. Eu acho que eu gostaria, então, de apresentar o professor Christian, que será o nosso moderador. Por favor, Flávio, se puder colocar o currículo aí do meu colega de faculdade, Christian. Muito bem. O
Christian tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Biologia pela Temple University e doutorado em Biologia pela Universidade Federal de Goiás, com um período sanduíche na University of Pennsylvania. Atualmente é nosso colega na USP, professor doutor e pesquisador colaborador do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília. Atua principalmente nos seguintes temas: microbiota intestinal, filogenia, ecologia molecular, sequenciamento em larga escala, estudos metagenômicos. O Christian também recebeu um prêmio Malaspina do Wilson Internacional recentemente. Obrigado, Christian, pela participação nesse evento. Eu te passo a palavra, então, para dar sequência aos trabalhos. Bom dia a todos. Obrigado, Franco. Todos me ouvem bem, creio, né? Sim, sim. Ótimo, muito obrigado pela introdução. Sempre um prazer estar colaborando nas atividades, né, estabelecidas pelo Wilson, com as apresentações, e foi um prazer ter recebido a honraria também pelo Wilson, alguns anos atrás. Hoje a gente tem um programa aqui bem interessante. A gente, como o Franco falou, teremos duas apresentações na sequência, uma da outra, e teremos um painel de discussão ao final. Por favor, então, usem o chat à medida que vocês podem fazer as perguntas à medida que as apresentações são feitas no chat ou ao final, durante a moderação. O nosso primeiro palestrante é o Dr. Dan Weitzberg. É um prazer interagir com ele novamente dentro de um painel. A gente já se encontrou por aí em alguns outros eventos do Wilson. O Dr. Weitzberg é médico cirurgião. Ele é professor associado do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP. Ele também é coordenação da Comissão de Nutrologia, né, do Metanutri da Faculdade de Medicina. E é diretor-presidente do GANEP, Nutrição Humana, interagindo com a gente em eventos e no Wilson já há bastante tempo. Hoje, o Dr. Weitzberg vai falar para a gente sobre os mecanismos moleculares, né, do eixo cérebro-intestino. Dan, é um prazer vê-lo novamente, e o webinar é seu, por favor. Christian, muito obrigado pela apresentação. Antes de começar, eu gostaria de cumprimentar o meu amigo, o professor Franco Lajolo, pela persistência em 20 anos contínuos de uma atividade pioneira no Brasil. Isso não é para qualquer um, porque quem organiza eventos sabe da dificuldade que é, sabe da organização necessária, perseverança, e realmente eu parabenizo e fico orgulhoso de ter participado de muitos desses eventos e principalmente de estar aqui na celebração do 20º aniversário. Nosso tópico diz respeito a mecanismos moleculares do eixo cérebro-intestino e tem todo a ver, porque se nós olharmos a incidência das doenças psiquiátricas, nós vemos que elas assumem uma grande prevalência. Esses dados são até antes do Covid, e nós podemos imaginar que aumentou muito a taxa de ansiedade, depressão e outras doenças. A ideia de que o intestino tem uma relação com o cérebro é antiga. Já nos anos 80 se falava sobre a relação neuroendócrina. A partir dos anos 90 se entendeu que existia uma relação neurofisiológica, para em 2000 falarmos do sistema imunológico, quer dizer, neuroimunológico mais genético. Até que, a partir de 2010, entra o conceito da microbiota intestinal como partícipe. Então, seria o eixo intestino, microbiota, cérebro. E isso por quê? Porque perante uma série de fatores de estresse, desde o alimento, medicamentos, infecções, nós temos a percepção
epitelial, intestinal, de que alguma alteração. E isso gera, através de um aumento da permeabilidade, engajamento da imunidade intestinal e pode gerar um estado de inflamação crônica. Então, dentre as doenças crônicas, nós vamos encontrar a permeabilidade intestinal e, simultaneamente, a microbiota intestinal se altera. Nesse sentido, é importante lembrar que o nosso aparelho digestivo tem 70% das células neurais, ou seja, chamado do segundo cérebro. Mas, ao mesmo tempo, ele abriga uma enorme quantidade de bactérias, trilhões delas, que admite-se que tem 10 vezes mais genes do que o genoma humano. Então, como nós vemos no quadro à direita, se nós temos um estado sadio, uma função do sistema nervoso central sadio e uma fisiologia normal, intestinal, geram-se sinais homeostáticos e nós vamos ter uma condição adequada da barreira intestinal epitelial com a presença de uma microbiota diversa, simbiótica e uma manutenção em estado baixo dos patobiontes. Mas, perante outras situações, nós podemos ter alterações, seja da função cerebral, seja da função intestinal, e que inclui a alteração da barreira e também a disbiose, como veremos a seguir. Se nós formos resumir, e eu vou voltar a esse slide com minha mensagem final, a influência da microbiota intestinal sobre o sistema nervoso central, nós poderíamos começar dizendo que existem substâncias secretadas pela microbiota intestinal que via sistêmica atingem e atravessam a barreira hematoencefálica. Micróbios podem ativar diretamente células neurológicas intestinais, via vago se conectar com o cérebro, e indiretamente ativar células enteroendócrinas e disparar hormônios sistêmicos. E mais indiretamente ainda, influenciar células imunológicas que também vão afetar o intestino. Um pouco mais profundo, nós vamos ver que uma série de estímulos externos, estresse, emoções, vão atuar sobre o sistema límbico nas suas diferentes regiões e essa informação vai ser via nervo vago ou mesmo via medula, vai atingir nervos adrenérgicos no intestino, liberar noradrenalina, e isso só por si é capaz de alterar a microbiota intestinal. Por outro lado, nós sabemos que, gerando uma resposta de permeabilidade aumentada, vai haver a percepção via células dendríticas de uma inflamação, com produção de citocinas pró-inflamatórias, pode haver produção de outras moléculas bacterianas, pode haver involucração dos nervos aferentes, que também é através do nervo vago, e isso de ser levado de volta ao cérebro. Então, nós poderíamos conceptualizar que há um estado sadio, onde uma função cerebral sadia e uma função intestinal sadia levam a níveis saudáveis de células inflamatórias mediadores, uma microbiota intestinal normal e um comportamento, cognição e nocicepção normais. E isso tudo muda quando nós temos uma função ou cerebral anormal ou uma função intestinal anormal. De modo que nós podemos entender assim: essa relação vai de cima para baixo e de baixo para cima, conforme apontam as setas. De cima para baixo, quando nós temos o estímulo do sistema nervoso central, o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, e também o sistema nervoso autônomo, vai atuar, seja sobre a adrenal, ou seja, como mencionei anteriormente, a adrenalina, a noradrenalina, aumenta cortisol, adrenalina, e também os fatores de liberação da corticotropina. Só isso nos leva a um comportamento ansioso, dor abdominal, contrações musculares e aumento
da permeabilidade intestinal. E de baixo para cima, numa condição de estresse, há uma inflamação gastrointestinal. E isso é percebido por neurônios sensoriais que ficam hiperativos. Isso também aumenta a permeabilidade intestinal e aí favorece a translocação bacteriana e a ativação da resposta imune e inflamatória, que por si gira também modificando o microbioma. Então, na verdade, isso é um ciclo vicioso. Começando lá pelos gatilhos ambientais ou alterações do comportamento que mudam a microbiota, quebra a barreira, ativa a resposta imune, pode haver até, dependendo do tipo de bactérias, lipopolissacárides, citocinas pró-inflamatórias em resposta a isso, passa pela barreira hematoencefálica, alteram-se os nervos, os neurotransmissores, a plasticidade sináptica muda, o que vai levar a mudanças neurais, comportamentais e de humor. E se nós formos mais profundamente nesse sentido, nós vamos ver os 3 eixos, como é que eles se modificam. No sistema imunológico, através da ativação de monócitos, aumento de citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral, interleucina 1-beta e interleucina 1-6, a redução da capacidade citotóxica das células natural killer cells e também da proliferação das células T. O sistema hipotálamo pituitária adrenal pode ter as suas regulagens, seus feedbacks alterados em termos de produção de cortisol, assim como a uma maior taxa de catecolaminas e desequilíbrio autonômico por conta da influência no sistema nervoso autônomo. Existem muitos fatores que podem modificar a eficiência desse eixo intestino, microbiota, cérebro. Muitos deles já são bem conhecidos por nós, como mostra o slide, mas eu queria chamar a atenção para o fator neurotrófico derivado do cérebro, uma molécula reconhecida em estudos experimentais e também em alguns estudos clínicos, que se altera mediante modificações de estado de estresse, mas também com modificações da microbiota intestinal. A verdade que acabou se manifestando é que todas essas alterações de assinaturas microbiológicas distintas da composição da microbiota intestinal foi associada a uma série de distúrbios de saúde, entre eles que acometem o eixo intestino-cérebro. Depressão, autismo, também Parkinson, Alzheimer, esclerose, ansiedade, e nós poderíamos buscar, tentar entender isso através desses 2 gráficos que me parecem muito ricos na maneira de transmitir o conhecimento. De um lado, nós temos uma simbiose da microbiota intestinal resiliente, né? Uma microbiota resiliente. Então, nós temos a microbiota rica, diversa, temos um equilíbrio de oxidantes e antioxidação bem adequado, com tolerância imunológica e uma boa interface na mucosa intestinal. Por conta de uma série de situações, há uma transição para uma alteração, para a perda dessa resiliência, e com isso nós temos uma pobreza da riqueza da microbiota, aumenta a permeabilidade, geramos inflamação e aumenta o estresse oxidativo nesses pacientes. Esse conceito pode ser observado nesse trabalho recente na revista Psychosomatic Medicine, onde autores buscaram estabelecer graficamente a situação de distintas doenças psiquiátricas, como nós vemos à esquerda, e índices de riqueza alfa e diversidade beta. Aqui, assim, quando nós temos amarelo, nós estamos entendendo que não existe diferença estatística. Quando nós temos a cor azul, é porque há uma redução de casos em relação a controles da riqueza ou da diversidade. E quando nós temos em laranja, é ao contrário, é o aumento da riqueza ou da diversidade. Batendo o olho assim na riqueza alfa, a gente já vê que a maioria não muda muito. E o autismo, por exemplo, muda mais em termos do índice Shaw, do índice de Shannon.
né? Já na diversidade beta, aparentemente, isso acontece mais também no autismo, também nas doenças do apetite e principalmente na depressão grave, Major Depressive Disease. Mas eles conseguem ainda estabelecer um heat map, onde mais escuro são as alterações mais importantes, e, em resumo, os autores descrevem uma redução de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, butirato, como principalmente do gênero Roseburia, Faecalibacterium, e encontraram um aumento da bifidobactéria. Agora, em setembro, saiu uma nova avaliação e meta-análise na Psychiatry do JAMA, em 59 estudos caso-controles, também em doenças psiquiátricas. Então, e esse aqui estão os estudos dos autores, e observem que a doença depressiva grave e esquizofrenia e psicose, ao lado da desordem bipolar e anorexia nervosa, foram os mais estudados. O resumo desse trabalho aponta o seguinte, que existe uma alteração na alfa-diversidade, principalmente redução de riqueza, mais clara no distúrbio bipolar. Em termos de diversidade filogenética, não houve tanta modificação nos índices Shannon e Simpson. Já a beta-diversidade concorda com a avaliação anterior do Shen, onde há redução significativa em depressão grave, psicose e esquizofrenia. A mudança relativa não tem tanta evidência, e nos gêneros há uma redução de Faecalibacterium e o Coprococcus e aumento da Egertella, mas também em certas doenças, a depressão grave, alterações bipolares, psicose, esquizofrenia e ansiedade. De novo, se percebeu uma redução, ao ver a metagenômica, das bactérias produtoras de butirato, além de bactérias anti-inflamatórias e com atividade anti-inflamatória e aumento dos gêneros ativos em termos de pró-inflamação. Os autores são muito cuidadosos em dizer que os resultados são heterogêneos porque existe uma influência enorme das diferentes regiões do mundo. Muitos desses trabalhos foram feitos na Ásia e também dos medicamentos usados para o tratamento das doenças antidepressivas. Então, eu falei que eu ia voltar a esse slide porque eu achei ele muito interessante no sentido de lembrar as ações da microbiota sobre o sistema nervoso central. Ou seja, a própria microbiota produzindo substâncias que sistemicamente chegam ao cérebro, micróbios ativando células neurológicas via vago chegando ao cérebro, através de células enterendócrinas e hormônios sistêmicos, e também influenciando células imunológicas que alteram o intestinal. E aí fica uma pergunta, como nós vamos romper esse círculo vicioso? Seria possível através de psicobióticos, sejam eles pré, pró ou pós-bióticos? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, convido a todos que nos escutam para conhecer o maior portal de nutrição brasileiro, o nutritotal.com.br, seja ele na versão do profissional da saúde, seja ele para todos, para nossos clientes, amigos e familiares. Muito obrigado. Obrigado, Dan. Muito boa palestra, como sempre. Bastante coisas aí para a gente pensar. Nós vamos, na sequência, às nossas apresentações. A nossa próxima palestrante é a doutora Sofia Forstein. O título da palestra dela é Probióticos e Pós-Bióticos. A doutora Sofia é mestre em Biologia Celular e tem doutorado em Microbiologia Médica. Ela se tornou professora adjunta na Universidade de Turku em 2012. Uma plétora de artigos científicos publicados em todos esses anos de trabalho.
né? E se juntou à equipe de pesquisa do IFF e em 2008 e atualmente trabalha como cientista sênior com projetos pré-clínicos e clínicos na área de nutrição, saúde e microbiota gastrointestinal. Doutora Sofia, por favor, você tem aí o nosso muito obrigado por aceitar participar e o espaço é seu para a sua apresentação. Por favor, participem mandando as perguntas no chat e nós teremos o painel de discussão ao final. Obrigado, doutora Sofia. Thank you, Christian. You're quite welcome. Can you see my slide? Yes, perfectly. We see your slide. We do not see you. Yeah, I have my video off to improve the... Okay, great. Thank you. Yes, thank you. So thank you for the invitation to join you here today and to celebrate your 20th anniversary for ILSI Brazil. And as presented, I will present something about probiotics and postbiotics related to neurologic effects. Now it's... So I will cover something about the microbiota and cognition, and then look more into details related to the probiotics and postbiotics. So if we start with the gut microbiota, as presented by Dr. Weitzberg, it's very important for our overall health. And it has a vital role in training of our immune system, digesting of food, etc. And as mentioned, it also produces a number of compounds that influence us as the host. It's also important to remember that the gut microbiota is a sensitive system, and it's also influenced by, for example, the mode of birth, our lifestyle, medications, and our genetics as a host. And the microbiota has emerged in the recent years as a leading factor in establishing normal physiology and function of the host. And the dysbiosis or modifications in the gut microbiota is a causative factor in numerous disease states. And if we take as an example aging, this already occupied a significant place in Mechnikov's work, and he developed a theory that aging is caused by toxic bacteria in the gut, and that lactic acid could prolong life. So thus, he wrote The Prolongation of Life in 1907, and here he exposed the potential life-lengthening properties of lactic acid bacteria. So in case some of you are not that familiar with probiotics, I will shortly go through the definition and what's related to that. So WHO has defined probiotics as live microorganisms that, when administered in adequate amounts, confer a health benefit on the host. And in addition to this, a true probiotic should be preferable of human origin. It should be safe and also free of potential vectors for transferring antibiotic resistance or pathogenicity or something else. And it's also good to remember that the probiotics are transient entities, and they go through the gastrointestinal tract, and they have the influence on various pathways. Then regarding the adequate amount, what does that really refer to? Not all probiotic studies use the same amount of probiotic, but it's considered that a daily dose of between 10 to the 8 or 10 to 11 colony forming units is an
efficient, safe, and economical dose range. Then it's important to avoid generalization of probiotic efficacy. So although we might have two strains that may be nearly genetically identical, but they still have some small differences in their genome. This might lead to they having different phenotypes and thus also different outcomes in vivo. And most of the probiotics are used either as dietary supplements or then in foods. And then some years ago, the term psychobiotics was defined, and that's a live organism that when ingested in adequate amounts, it produces a health benefit in patients suffering from psychiatric illness, meaning basically that any exogenous influence that have a positive effect on mental health is bacterially mediated. Then if we go into the postbiotics, they were defined earlier this year as a preparation of inanimate microorganisms and or their components that confers a health benefit on the host. And although the postbiotics were defined this year, Mitsuoka already defined biogenics in 1998. And these biogenics have been used in Japan for over 100 years. And in the definition, the word inanimate is used, and this refers rather, to lifeless rather than inactive. And what are then these postbiotics? Well, they are healthy metabolic products, or then they can be secreted components of the probiotics. And examples of them, partly mentioned in the previous talk, are enzymes, short-chain fatty acid, vitamins, amino acids, and so on. So why then use postbiotics? Well, first of all, there is the stability part. So postbiotics are more stable, both during the industrial processes as well as storage, if you compare with probiotics. While it's technologically a challenge for probiotics to maintain the stability of them during storage, because some of them or many of them are sensitive to oxygen and heat. With postbiotics, it's readily achieved or achievable to have these products with a long shelf life. And in addition, the postbiotics might also be more suited than probiotics for certain geographical regions. For example, if there is no reliable cold chain, or then the ambient temperature causes problem for the storage of the live microorganisms. In addition to this, with postbiotics, there is no risk of bacterial translocation. And that's especially important if you are looking into immunocompromised subjects, for example. There is likewise no acquisition or transfer of the resistance genes that you potentially can have with probiotics. And there is also the direct interaction with the epithelial cells with the postbiotics. Then regarding the regulatory issues, so far no regulators have advanced the postbiotic definition or framework that is specific for postbiotic containing foods or food supplement. There are some regulatory requirements for some postbiotics formulation, but those are
intended for medical or pharmaceutical applications. Then another advantage of the postbiotics, not for the consumer, but for the producer, is that the microorganism from which the postbiotics has been derived cannot be isolated from the commercial product. So thus, the product developers can maintain the ownership of their ingredients. So as mentioned in the previous talk about the bacterial impact on the gut-brain axis, we have the different mechanism of probiotics. So we have the production of short-chain fatty acids during the bacterial fermentation. The bacteria can also produce the amino acids like tryptophan, and then that in turn stimulate the production of the neuroactive molecules. The bacteria can also produce different neurotransmitters, and both the bacteria and their metabolites can stimulate our immune system. And in addition, they can also influence the stress response system we have, as well as influence the gut barrier integrity. So controlling the passage of the signaling molecules from the gut. So what about then the neurologic effects? We know that several probiotics interventions conducted in healthy participants have reported beneficial psychological and physiological effects related to stress and mood, for example. But let's go into a bit more detail. So if we start looking at the potential effect of probiotics on depressive symptoms in humans. As you might know, the major depressive disorder is a complex psychiatric disorder, and it affects about 20% of the population at some point during the life. And this is a leading cause of disability worldwide. And the disorder characterized by low mood or loss of interest, and it's often followed by feelings of guilt, changes in appetite or sleep, and so on. So it really has a significant impact and weakens the daily function of the persons that are affected. So there has been different rodent studies that have found that the consumption of probiotics have prevented the stress-induced increases, for example, in adrenocorticotropic hormone, corticosterone, adrenaline, and so on. And by reducing these markers of chronic stress, it suggested that the treatment with probiotics attenuates the HPA axis, which is hyperactive in depressed patients. It's also shown that the consumption of probiotics have increased the expression of the BDNF, which is a growth factor important for the plasticity of the brain. It's important as well for memory. And this BDNF is abnormally reduced in patients suffering from depression. There has also been increased tryptophan levels. And of course, tryptophan is an important amino acid involved in, for example, insomnia and sleep and stress. Then we have also seen improved memory, as well as reduced anxiety and depression symptoms in these preclinical studies. But what about the clinical part then?
Well, in 5 studies looking at mood, they could see an improvement in the mood in 3 of the studies with the probiotic treatment. Likewise, when looking at stress and anxiety, 5 of the 7 studies showed an improvement. But then again, for cognition, they could see some improvement in coping as well as memory skills, but the results from the studies are conflicting. So if we look at the potential effect of probiotics on the central nervous system, both in animals and humans, there was a review published some years ago looking at both animal trials and clinical trials. And all these trials had either bifidobacterial strains or lactobacilli strains used. And the doses were between 10 to the 8 to 10 to the 10 colony forming units with a treatment period of 2 weeks in the animals and 4 weeks in the humans. And they were looking at the potential efficacy in improving psychiatric disorder-related behaviors in these studies. And they could see that the probiotics altered or were effective in improving specific CNS functions. And the probiotics altered these CNS functions through several pathways. So, for example, they enhanced the tryptophan levels as well as reduced the metabolites of that. And also, most of the probiotics tested affected the immune system and affecting the pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines. And the probiotics also may modulate the central nervous system function and its intestinal barrier permeability. And the permeability is, of course, essential for the maintenance of the immune and nervous systems. And an increased intestinal barrier permeability is also associated with psychiatric disorders. However, with this large amount of studies, there is also inadequate evidence and some difficulties or weak points. So, for example, in some studies, they are using psychological questionnaires, which are subjective biases if you compare them to behavioral or neurophysiological experiments. Then, if you have a look at the effect on depressive or anxiety variables in healthy participants under stress conditions or with a depressive or anxiety diagnosis. Here's a summary of 10 clinical trials, once again, using different types of bifidobacterial and lactobacilli strains with a broader span in the time of treatment, so from 6 to 24 weeks. They could see a significant reduction in the depression scale for patients with anxiety and depression, as well as for healthy participants under stress, while they couldn't see any significant difference between the probiotics and placebo groups in the reduction of patient anxiety scores. They performed some additional analysis, and there they could see a significant effect on depressive symptoms in the patients with depression. And for example, no improvement in the participant performance under stress. So looking a bit more into the stress and anxiety, and first some preclinical studies with a lactic acid bacillus
strain. And these studies all had a similar dose as well as treatment time. So with this bacterial strain, they could see that it reduced the stress-induced corticosterone as well as anxiety and depression-like behavior in the mice. They could also see that there was increased level of the glutamate, glutamine, and GABA in the brain function. And in addition, they could also see attenuated stress-induced anxiety-like behavior, as well as deficits in social interaction that was coupled with immunoregulatory action and a dampening of the stress-induced immune response. Then, in addition to, in another study where they did a systematic approach to test efficacy of 12 probiotics, including some lactic acid bacilli strain, they could also see an improved anxiety-associated deficit in the cognitive function. However, with this systematic screening, it also verifies that the species and strain dependence effects are there. So this is a study, then a clinical study from last year, looking at stress and anxiety in a clinical study also with a lactic acid bacillus strain. And they were looking whether the strain could modulate stress or mood or well-being. And in this study, they had 120 healthy adults that were then randomized to either take a probiotic dose of 10 to the 10 CFU or then the placebo for daily for 5 weeks. And as shown here in the figure, in figure A, where in all these figures you have the probiotic group with the blue bars, and then the black and white are the placebo group. So when they measured the cortisol levels, they could see that there was a significant effect favoring the probiotic group. Likewise, when they measured the diastolic blood pressure between the subjects, they could see that the blood pressure increased significantly, less in the LPC group from baseline to the end of the study as compared to the placebo group. And then looking at the perceived stress scale, it was shown that while the placebo group actually increased the stress during the study, the probiotic group reduced the perceived stress. And in figure D, it shows the same stress scores, but for the females, because the positive effects were even more prevalent in the females. So to conclude, there are basic science studies showing efficacy of probiotics. And there is also improved symptom severity in mood disorders, for example. But it's important to remember translational challenges. And although the organs in the gut in a mouse and a human is quite similar, there are still differences in the anatomy as well as in the bacterial genes. Then there is also the lack of consistency between the studies. The probiotic strain or postbiotic compounds used, the dose of them, as well as the treatment time.
varies between the different studies, and of course that to some extent explain the differences in the outcomes. And for example, for the depression and anxiety disorders, they are very complex, and they are linked to varied behavioral, cognitive, and psychological symptoms. And these are not all possible to reproduce in the animal models. So there is a difference. But what's good to remember is that our diet shapes our gut microbiota, so we can support our overall health by eating healthy. Thank you. Obrigado, Sofia, pela palestra, bastante interessante, para os dados apresentados. Nós temos, então, agora a oportunidade de abrir o nosso painel de discussão, e temos aqui já algumas perguntas chegando da audiência, elas estão sendo encaminhadas para mim, eu vou fazer essas perguntas todas em português, a não ser que elas venham em inglês. Mas se as perguntas vierem em português, não tem problema, nós temos tradução simultânea, isso não será um problema. Então, eu vou abrir aqui com a nossa primeira pergunta. Eu vou pedir que talvez o Dani e a Sofia, por favor, né, liguem as suas câmeras para a gente ter aí a interação com a nossa audiência. E eu vou abrir com uma pergunta, foi direcionada ao Dan, primeiramente, mas a gente pode, claro, ter a opinião dos membros aqui do painel, todo mundo. A primeira pergunta, parabéns, professor Dan, como sempre, muito claro em suas colocações. Em um dos trabalhos mencionados, houve redução na produção de ácidos graxos de cadeia curta. Isso não seria negativo, tendo em vista a importância já conhecida do butirato para a microbiota intestinal? Se você pudesse comentar sobre esses efeitos contrários, assim. Isso realmente chama atenção, e o que aponta a heterogeneidade dos resultados, dependendo da doença, da região, da dieta, da idade, dos medicamentos que estão sendo usados. Então, fica difícil, a meu ver, nesta situação de hoje, que nós possamos estabelecer amplamente, generalizar os aspectos da microbiota nas doenças psiquiátricas. Aliás, eu acho que isso é verdade para todas as doenças. Acho que nós estamos progredindo a olhos vistos, mas ainda tem muito caminho a fazer. Basta começarmos a discutir que a grande parte desses trabalhos foi feito através de uma técnica bastante interessante, que é o 16S-rRNA. E foram muitos deles utilizados, a interpretação utilizando as OTUs. E hoje nós sabemos que a OTU deixa ou confunde um pouco a visão de uma série de espécies pela sobreposição que ela tem, de modo que começa-se a pensar numa outra possibilidade, o ASB. E já outros pesquisadores já estão propondo a utilização do shotgun, que é um rastreamento, um sequenciamento mais amplo. É verdade que ele é mais lento, exige equipamento mais sofisticado e insumos mais caros, mas hoje já se fala num fast shotgun, que seria uma maneira um pouco intermediária, vou dizer, entre o 16S e o shotgun completo. Então, posto isso tudo, eu acho assim, a gente interpretar esses dados, claro que você pode dizer que a ausência de ácidos graxos de cadeia curta, que acontece em algumas das doenças, se lembra, não são em todas, porque são algumas das bactérias que estão reduzidas, tipo Blausia, Roseburia, né? Que são as produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, isso estava encontrado em algumas das doenças nessa meta-análise.
Se isso é negativo, realmente é negativo, porque a ausência delas, nós sabemos o papel anti-inflamatório, o papel imunoprotetor e até como fonte energética fundamental, que são os ácidos graxos, principalmente o butirato, para os colonócitos. Mas você tem razão, existe em algumas doenças essa redução, e daí mesmo é que se você tentar recuperar isso, você vai procurar bactérias que sejam produtoras de butirato. No entanto, lembrar que hoje existe um produto com um triglicéride de butirato, trimetilbutirato, que você poderia também tomar, se fosse o caso, para esses pacientes. Certo, certo. Sofia, você gostaria de adicionar alguma coisa a mais? Você comentou um pouco sobre como os dados às vezes são heterogêneos, né, para as mesmas cepas, dependendo dos experimentos sendo feitos. Talvez comentar um pouquinho sobre isso? Yes, it's a really tricky field in that way because you have so many different players, and the setup of the different preclinical studies or clinical studies themselves already have an impact on the results you will see, as well as the different technical issues you have within the studies. So what kind of tests are being used and so on. So it's really tricky to kind of summarize the potential effect of probiotics and postbiotics as one clear answer. You will always have the strain-specific effect, as we also know from previous studies with regarding digestion issues or other conditions with probiotics. Certo. Eu vou seguir com uma pergunta que segue bem, né, no que você já iniciou, foi feita para você também, Sofia. Um membro da nossa audiência é do ramo de zootecnia, e a sua apresentação englobou, né, um pouco de probióticos em animais. E o questionamento dele é se os probióticos são utilizados para animais há algum tempo, né, que ele desconhecia, que amenizava estresse e ansiedade, e se há tipos específicos já bem descritos que para essa utilização, né, de probióticos para melhorar a digestão versus auxiliar na diminuição de estresse. Se você poderia comentar sobre essas cepas diferentes, né, sendo utilizados para esses fins diferentes. Well, there are evidence of probiotics for improved digestion as such. There is constipation studies, etc., clearly related to digestion issues. But as I also showed, although we have some preclinical evidence in rodent models that there is an impact on stress by probiotics or postbiotics, it's then the question of translation into human clinical studies and to potentially see the same effect in humans. So of course, yes, for different preclinical studies, there is different effects seen. Ok. Eu tenho mais uma pergunta que veio aqui, também direcionada à Sofia, talvez ao Dan também. Ela veio em inglês, eu vou, para as nossas intérpretes não interpretarem por cima, eu vou passar ela em inglês. So we take into account intestinal dysbiosis. Can the use of postbiotics harm the individual? For example, the inflammation of dysbiosis still exists, and the use of tryptophan could not end up being converted into kynurenine, aggravating the inflammation in the cerebral nervous system. So wouldn't modulating the microbiota with the diet or probiotics be more interesting than the postbiotic in this case? So I will start with Sofia, and then we can pass on to Dan. Yes, I think if we are looking at
especially targeting the dysbiosis of the microbiota, then the probiotics are better for that than the postbiotics. But if we want to specifically modify symptoms for a specific disorder or something, then the use of postbiotics can be more better. How to say? Yeah. Dan, você quer adicionar alguma coisa? Olha, na realidade, pós-bióticos têm sido usados, eu acho que bastante tempo, porque probióticos mortos por calor, ou até, sabe, eu fico pensando, às vezes nós temos preparações onde a certeza absoluta se esses probióticos estão vivos ou mortos, eu acho que é controversa. Dependendo do tempo onde eles ficam guardados, da maneira como eles são guardados, da maneira como eles são diluídos, enfim. Então, eu acho que pós-bióticos, já dentro dessa categoria, nós temos usado. Aparentemente, pós-bióticos são mais seguros do que probióticos, porque não tem as possíveis intercorrências. Porque quando a gente dá um probiótico vivo, o que nós temos que imaginar é que ele funciona dentro de um ambiente microecológico, e ele influencia outras bactérias. Ele pode influenciar elas para o bem, fazendo que os comensais, os simbióticos, se desenvolvam melhor, porque ele entrega certas moléculas que eles precisam, já que isso tudo é uma comunidade que vive bem. Mas não necessariamente. E tampouco nós sabemos certinho doses, né? Então, eu acho que a ideia de pós-biótico é muito atraente, porque você entrega exatamente aquilo que você quer obter, né? Ou pelo menos você provoca o efeito que você quer obter, né? É capaz da gente, daqui a pouco, chegar num momento da ciência que eu preciso uma determinada molécula que essa bactéria produza. Então, para que eu vou dar a bactéria? Eu já vou dar a molécula. Talvez daqui a 10 anos, com um avanço enorme da robótica, estudando a metagenômica das diferentes espécies, nós vamos talvez conseguir isso. Mas hoje, no momento, pós-bióticos me parecem muito seguros. Certo. Eu penso, sim, que, eventualmente, no futuro, talvez ainda não muito próximo, a gente possa, talvez até utilizar o probiótico e só ligar um gene à produção de um certo fenótipo daquela bactéria num determinado momento. Daí, talvez, com a ingestão de algo da alimentação propriamente dito, a interação, saber como essa interação fina funciona e poder ter essa ativação maior ou menor, né, da expressão daquele metabólito. Talvez essa seja uma vantagem, porque já daria colonizado, a pessoa teria esse gene já lá, estaria disponível quando necessário. Num futuro não muito perto, mas vindo. Cristian, permite fazer uma intervenção? Claro. Aproveitando que o Dan falou nesse assunto, você, a Sofia, eu tenho a impressão que nós temos alimentos que são ingeridos que têm centenas, para não dizer milhares, de compostos, além dos nutrientes. Nós ingerimos uns 100 nutrientes e mais de 1.000 outros compostos que vêm junto com a nossa alimentação. Isso tudo chega no estômago e no intestino, onde há trilhões de bactérias interagindo. E nós só conhecemos, na verdade, umas poucas moléculas aí. Quer dizer, a gente fala muito dos ácidos graxos de cadeia curta e parece que tudo gira em torno desses ácidos graxos de cadeia curta. Quando eu tenho a impressão, e aí eu gostaria de ouvir os comentários, que nós devemos saber mais sobre essa química toda que acontece no intestino. Quantas moléculas vão ter ação direta no intestino, no neurônio, vão ser absorvidas, vão para os diversos órgãos, para o cérebro. É muito pouco que se sabe sobre isso. Então,
Agora fala-se muito em ferramentas ômicas para fazer esses estudos, a metabolômica, a proteômica. Eu gostaria de ouvir o comentário de vocês sobre isso. Mais conhecimento sobre essa química toda que acontece nessa interação, na comunicação entre a bactéria, os produtos, os compostos produzidos que vão agir no intestino, e não falar só de ácidos graxos de cadeia curta, que certamente tem importância, mas há muito mais a ser visto aí. Obrigado. Obrigado, Franco. Vamos começar com o painel. Vamos começar com o Dan, já que ele terminou a última pergunta. Se você puder comentar, e passamos para a Sofia para comentar também. Então, o professor Franco sempre vem com perguntas cujas respostas são absolutamente difíceis de dar, né? A característica dele. Efetivamente, o estudo, quando a gente se debruça sobre a metabolômica e o efeito e a interação disso com as nossas moléculas e o impacto que isso tem em determinados receptores, a ciência atual talvez precise... Como nós estamos acostumados a pensar? Nós pensamos numa molécula, num receptor e num efeito. Nós tentamos isolar isso no laboratório. Só que nós já aprendemos que não é mais assim. As vias e os programas de software de redes estão mostrando que existe uma interação muito grande entre várias moléculas e hoje, em termos metabolômicos humanos, ainda bem, tanto geneticamente como metabolicamente, como mesmo na proteinômica, existem essas redes disponíveis onde você pode tentar verificar o fluxo que uma molécula pode ter, aonde ela vai chegar, qual a consequência dela, se ela tiver aumentado ou não, lembrando que probabilisticamente ela pode ir para um lado, para outro lado, na dependência de substratos ou não, em necessidade de vias enzimáticas a serem ativadas. Agora, quando você fala fora essas moléculas assim, novas moléculas que são adicionadas e que existe uma competição de moléculas, obviamente, e que você já está falando num metagenoma amplo, que é o conjunto das nossas moléculas com as moléculas produzidas pela nossa microbiota. Eu acho que aí, então, nós estamos num território muito novo, ainda acho precoce, na minha opinião, afirmar qualquer coisa, mas eu sei, por exemplo, que o Joël Doré, lá na França, na Metagenópolis, está com um programa gigante através de robôs especializados em identificar genes específicos em certas espécies, buscar as bactérias que esses genes fariam e tentar ver a interação. Claro que isso começa com estudos in vitro, depois vai ter que ser feito em animais, então é um longo tempo, Dr. Lajolo. Então, eu acho que, claro que esse é o caminho, mas ainda, como o senhor mesmo mencionou, se nós temos 20 mil compostos bioativos que nós ingerimos, se nós temos genes com polimorfismos e com epigenética, e nós temos bactérias, como é que isso tudo vai funcionar? Será que nós vamos precisar de um super hipercomputador melhor que o do imposto de renda, que já vem aí o que o nosso leãozinho morder? Será que nós vamos precisar desse hipercomputador? Será que todos os cientistas vão precisar se unir e jogar os dados num input tremendo para que isso saia de alguma maneira uma solução? São perguntas que eu acho que devem ser respondidas nos próximos anos. Sim, um ponto bem interessante para ponderar. Sofia, você, por favor, gostaríamos de ouvir os seus comentários sobre o que o Franco levantou. Yes, as Dr. Weitzberg said, there are many different components involved in the pathways, and if we are analyzing, for example, metabolomics for preclinical mice studies, we have the possibility to sample the whole gut, so the whole gastrointestinal tract. While if you are looking into human clinical trials, of course, we have to rely mostly on analyzing the metabolites from the fecal content.
And as the microbial fermentation takes place in the small intestine, it would be really interesting to see what actually is going on there and not just looking at the output, so to say, because I'm sure that there is a difference between the small intestine and intestine regarding to metabolites and how they affect us. For sure. Eu vou seguir com uma pergunta minha para você, Sofia, mais ou menos nessa veia também. Talvez você mencionou, voltando nessas diferenças e partes diferentes do intestino, talvez a utilização de modelos notobióticos humanizados, né, de camundongo, ou definidos, né, oligo-MM, que está sendo desenvolvido, parece ser bem interessante, novas versões, né, dessa composição intestinal. Talvez essa seja uma forma de conseguir separar como diferentes bactérias do intestino estão, né, se manifestando frente a essas intervenções, quais são as realmente responsáveis, e diminuir um pouco essa heterogeneidade. Ao mesmo tempo, talvez, toda vez que se fizerem as intervenções, se publicarem, talvez a própria comunidade científica devesse se organizar para começar a exigir que os genótipos das cepas sendo utilizadas fossem descritos, para que a gente pudesse ver que são realmente as mesmas coisas sendo testadas, né? Ao invés de talvez sim, talvez não. Poderia comentar um pouquinho sobre isso, sobre esse uso, né, nos modelos pré-clínicos? So for the genotypes of strains, do you refer to the probiotic strains and their information? Yeah. Or new isolates? Yes, it's quite tricky to have a specific genotype because the strains are so different from each other. And as we know that even small changes within the genome have a different phenotype, it's really difficult to have a certain genotype defined for a certain impact. And of course, if you look at the human, we are all individuals with a different microbiota. So it's also a bit tricky then to kind of summarize. It would be easier if we were a more homogeneous population to have a certain effect. Sure. And with preclinical models, you have the possibility to have a more homogeneous model. And of course, you can study the specific outcomes in the model and then look further in other models before you go into the clinical, so that you have, but even though you get clear positive effects within the preclinical models, they don't always are shown within the clinical trial, because you still have the difference between the different hosts. And yeah, it's a tricky. Yeah, it is. Dan, quer fazer algum comentário sobre esses modelos pré-clínicos ou adicionar alguma coisa? Existe um modelo em desenvolvimento que pode ser interessante. Primeiro, os americanos em Harvard, eles têm há alguns anos um modelo de intestino sobre uma matriz polimérica. E com esse modelo, seria possível, colocando determinados substratos e determinadas bactérias, estabelecer qual que é essa relação, pelo menos no nível inicialmente intestinal. Existe um outro modelo na França, onde in vitro se conseguiu estabelecer praticamente a camada epitelial intestinal, mas sem a lâmina basal. E também, como você consegue colocar de um lado e do outro, você pode estabelecer fluxo de moléculas e reações. Se você coloca um determinado substrato, uma determinada bactéria de um lado, você pode, do outro lado, tentar entender o que está acontecendo em termos de fluxo. É bem preliminar, mas são modelos
in vitro, que podem ser o primeiro passo para essas, como você mesmo mencionou, Christian, fazer uma modificação genética específica numa bactéria. Como é que você vai testar? Você testa num modelo desses e você vai saber o que ela está fazendo ou não, e se é isso, acabou. Porque aí fica mais fácil, quer dizer, você tem um modelo no laboratório, faz isso em enorme quantidade com robôs. Imagine um robô fazendo 3.000, 4.000 placas disso por dia. Em pouco tempo você vai conseguir checar se aquela bactéria fez o quê e qual a consequência disso sobre alguma célula que está lá. Acho que esse vai ser o caminho promissor. Sim, sim. Tem, inclusive, um equipamentozinho que entrou no mercado aí em 2020, o nosso ano da peste, que foi bem interessante, para fazer isolamentos e testes em grande escala de micro-organismos. Tá? Uma companhia na Califórnia estão tentando dominar o espaço de isolamento de bactérias ao redor do mundo em condições anaeróbicas, mas muito interessante. Os desenvolvimentos de robótica estão realmente modificando como a gente está interagindo com isolamento e teste de cepas nesse momento. Tem que entrar se não entrar na tecnologia e, como você mencionou, nos grandes números, laboratórios pequenos jamais vão conseguir chegar a alguma conclusão, a não ser... Mesmo se você vê trabalhos, a gente faz um estudo com 40, assim, que esses trabalhos de psiquiatria são 40, 50, 60... É muito pouco, quer dizer... Você precisaria, no mínimo, adicionar mais um zero, 400 casos, 600 casos. Só que vai fazer 600 shotguns, precisa ser o Bill Gates, né? Se ele desse dinheiro, a gente faria, mas... Sim. Né? Limitação, geralmente, é dinheiro. Até tempo a gente consegue achar mais se a gente tiver o dinheiro. Muito bem, muito bem. A discussão foi ótima aqui. Eu acredito que terminamos todos os comentários que vieram do público aqui também. Franco, Bárbara, se mais alguém quiser adicionar mais alguma coisa, eu acho que esse é o momento. Flávia, mais alguma pergunta, se vocês tiverem, ou algum comentário? Aproveitar esse final, porque nós temos uma audiência de cientistas, de profissionais e de pessoas técnicos de empresas que trabalham, e é uma questão ligada a produtos, a regulamentação e as alegações possíveis. Há algum tempo nós tivemos no Brasil toda uma legislação sobre probióticos e prebióticos para aprovar alegações. Eu gostaria de saber se vocês têm informações, Sofia, talvez a Sofia, sobre alegações aprovadas pela EFSA na Europa. Como é que vai essa discussão sobre as alegações aprovadas? Eu tenho a impressão que nós temos uma área de alimentos, que é mais difícil, uma área de medicamentos, que parece que é mais direta, essa questão. Sofia, acho que vamos começar com você sobre o ponto de vista da EFSA e eu tenho um follow-up para também fazer depois para vocês todos. Mas, por favor. Yes, currently there is no EFSA-approved health claim for probiotics. And I do not know when such a claim will be approved either. It's a bit tricky in the area. There has been some potential applications, but they haven't been approved. Eu tenho um follow-up especificamente sobre a EFSA, sobre a E. coli Nissl, que está no mercado, está sendo utilizada e é prescrita, inclusive, em alguns países da Europa, somente sob prescrição médica, em alguns ela é vendida na farmácia. E aonde que ela entra na legislação, porque claramente é Escherichia coli. Então, a bactéria sendo vendida para utilização para modulação intestinal.
Você tem alguma informação, Sofia, sobre essa regulação específica, da onde ela se encaixou? Porque está no mercado há muito tempo, né? A Cola-Início vem de 1912, se não falha a memória, ou por ali, por 18, uma coisa assim, Primeira Guerra Mundial. E então eu queria se você tiver algum input sobre isso, porque o que aconteceu com essas entradas antigas que ainda estão ocorrendo, né, estão sendo vendidas, comercializadas, versus essas entradas novas agora, de novas coisas que estão sendo desenvolvidas. Yes, I cannot directly comment about the legislation, but as you mentioned, E. coli is very well known. And I think that's the reason why it's approved, because it's so well known and being used for a long time. And of course, that's since most of the current probiotics are still lactobacilli and bifidobacterial strains, and they are considered to be safe and they are well documented. We have that information, and also the customers are well aware that bifidobacterial lactobacilli can help and improve certain conditions. If you have an antibiotic-associated diarrhea, it's good to take probiotics. But then you have these newer strains coming into play, and of course you do not have, although they can be well documented, but they haven't been in use for a long time. So then you have a difficult position for those. So you have to start from the beginning with all the new strains or species. Right. Dan, gostaria de comentar sobre o que o Franco levantou, ou sobre esses pontos que a gente levantou da EFSA? Então, eu acho que a EFSA tem sido bastante rigorosa, né, na aprovação de legislação de probióticos. Os americanos são muito mais flexíveis, tanto porque lá não tem esse aspecto de ser considerado um medical food e muito menos um medicamento. Ele entra como um alimento comum, você entra em qualquer drugstore, qualquer supermercado americano, tem prateleiras e prateleiras de todos os tipos e todas as doses de probióticos. Quando a gente diz que um probiótico é seguro, nós estamos falando basicamente, e estamos falando evidentemente de cepas estudadas, genotipadas e registradas. É isso que nós estamos falando. Então, foram feitos estudos levando ao extremo em termos de doses, levando ao extremo in vitro, in vivo, em animal experimental e mesmo em seres humanos, mostrando que não se consegue encontrar efeitos adversos, né? Você vê que um estudo muito interessante, se há uma situação de imunossupressão como um modelo máximo, é de crianças que vão se submeter a transplante de medula, onde eles recebem radioquimioterapia prévia para destruir a medula existente para que possa haver um implante adequado, né? Que são casos de leucemia específicos em crianças. Nesses casos, os pesquisadores tiveram a ideia de dar o lactobacillus plantarum para essas crianças super imunodeprimidas. E eles observaram, num estudo inicial, que elas não tinham nenhum efeito adverso, nem bacteremia, nem nada com o lactobacillus plantarum, se não me engano é 10:7 que eles usaram. Mostrando que... Depois teve um outro exemplo, alguns anos, que quando o AIDS dava aquelas diarreias tremendas, antes dessa medicação mais recente, também se tentou usar probióticos com AIDS, havia muita crítica, mas ninguém deflagrou ou notou um efeito adverso nesses pacientes. Então, existe um medo, né? Ou seja, ele de transposição genética, de migração, de resistência a antibióticos, isso sim é um ponto que deve ser considerado, mas, na prática mesmo, esses efeitos adversos são pouco encontrados. Contudo, existe um ponto onde a gente precisa mencionar. Quando você está falando de pessoas
estáveis ou com uma doença clinicamente controlada, eu acho que isso vai muito bem. O problema, a meu ver, é quando você está num ambiente de terapia intensiva com doente gravíssimo. Porque nessa hora, as próprias bactérias que são comensais, elas ao pressentirem por meio de sensu quorum a condição de alteração do pH, de oxigenação, de substratos, de doentes estão em jejum, elas mudam o seu comportamento. A bactéria tem essa capacidade de aumentar a virulência dela, né? E isso já está bem observado. Então, assim, 6 horas de um doente grave na UTI, a microbiota dele passa a ser muito mais agressiva, né, do que ela era antes. Aí, nesse momento, é que eu fico pensando o perigo que seria você usar probióticos, porque você não sabe como eles vão se comportar nessa situação. Existem estudos que deram resultados muito perigosos nesse momento, que é o estudo Propátria, que é um estudo em pancreatite aguda necrosante, feito na Europa, na Holanda, e teve que ser interrompido porque a mortalidade foi maior no grupo. No caso, se usou simbiótico. Tem críticas a esse estudo severas, usaram probióticos não muito bem estudados, deram direto no jejum, numa dose alta, usaram prebióticos que deu distensão abdominal, mas isso foi um breque no uso de probióticos em UTI, por exemplo. Então, como sempre, é um assunto que tem que estar muito lento e muito amparado por estudos clínicos. Yes, a short comment regarding the cancer patients. So there are also the country-specific differences. For example, in Sweden, cancer patients are advised to take probiotics in case they have stomach problems, diarrhea, and so on. While, for example, here in Finland, you are not allowed to take any probiotics if you are on chemotherapy, because there has been some sepsis cases with very well-known lactobacilli strain. So that's why it's completely excluded. Although you could question, since if the patient takes a known probiotic strain and there is a case of sepsis, they could easily check if that's the cause or what's causing the sepsis. So, of course, there are many different aspects of the problem. Right. Okay. This was a great discussion. I think eu acho que desculpa, vou voltar ao português aqui. Foi ótima a nossa discussão aqui. Eu acho que a gente teve diversos pontos que foram levantados que são super relevantes para o futuro aí da utilização de probióticos, pós-bióticos, né, psicobióticos. Muito obrigado ao Dani e à Sofia pelas suas apresentações e seus comentários. Eu acho que foi realmente bastante produtivo. Eu acho que eu termino aqui as nossas considerações e passo a palavra finalmente aqui para o Wilson de volta para terminarem a nossa sessão. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Christian. Gostaria de agradecer também aos palestrantes, ao Dr. Dan, à doutora Sofia. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada pelas excelentes palestras. Obrigada, professor Franco, Bárbara, por estarem aqui conosco de novo, e amanhã tem mais, né? Então, lembrando a todos que ainda estão aqui, que amanhã teremos o último dia deste nosso simpósio. Gostaria de agradecer também ao pessoal do ILSE que está nos bastidores, a Laila, a Aline, que sempre estão aí coordenando todo o prévio do evento, né? Então, muito obrigada a todos e até amanhã, novamente com o terceiro dia, e não menos importante, do Congresso. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Bye. Um grande abraço. Para o senhor também, parabéns. Persistência é tua, viu?
Também. Somos do mesmo naipe. Exatamente. É a luta pelo NutriTotal. É, isso mesmo. Um abraço grande a todos. Abraço, gente. tchau, tchau. Abraço.